pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de sistemas operacionais. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho, né, sobre os principais conceitos de um sistema operacional. A gente viu como ele está organizado, né, qual uma das principais funções do sistema operacional, né, que é gerenciar os recursos e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é essa camada de abstração que o sistema operacional fornece, né? Então, o hardware é feio, né? O que é essa palavra, o hardware é feio, né? É feio porque é complexo, né? Ou seja, é complicado você trabalhar diretamente com o hardware, né? Como a gente viu na aula passada, são muitas variações que você pode ter de dispositivos, de fabricantes, de especificações, etc. Então, é feio, né? É muito complexo você trabalhar com isso. Uma das principais tarefas do sistema operacional é você tentar ocultar o hardware, né? O que é ocultar o hardware? É ocultar essa feiura, né? Essa dificuldade em acessar os recursos. E como é que você faz isso? Você faz isso oferecendo abstrações mais precisas, né? Claras e coerentes com o que você está realmente querendo produzir. Então o SO transforma o feio em bonito, né? Então você tem aqui o que seria a interface feia, né, complexa e difícil de você gerenciar, e o SO ele fornece para você uma abstração mais bonita, que é mais fácil de você gerenciar, acessar e utilizar, tá bom? Então o que é importante também destacar nisso, né? Os clientes reais do sistema operacional são os programas, né? Ou seja, são os programas que utilizam os recursos que são fornecidos, né, pelo sistema operacional, né, pelas abstrações do sistema operacional. E os usuários finais lidam com as abstrações fornecidas pela interface do usuário. Então vejam que aqui é mais uma camada de abstração antes do usuário, né? Então você tem a camada de abstração entre o hardware e o sistema operacional, você tem a camada de abstração entre o sistema operacional e o programa que o usuário vai utilizar, e aí você tem a comunicação do usuário com essa abstração que é fornecida pelo programa, tá? Então, a ideia é que cada camada dessa vá fornecendo maneiras mais simples de você acessar os recursos e resolver os problemas, né? Então, um exemplo aqui seria a interface do Windows, né? Então, aqui você tem uma abstração que é mais fácil ser utilizada por nós, né? Pelos humanos, porque é uma interface gráfica, né? Você vê aqui os ícones, você vai lá e clica. É mais intuitivo do que você ter que decorar aí centenas de comandos e ter que executar esses comandos aqui na linha de comando, né? No CMD do Windows, no prompt, para você conseguir realizar o que você quer fazer. Então, se eu quiser abrir um programa, eu vou aqui, clico aqui no Word, né? Pela linha de comando, eu teria que botar lá CD, né, e a pasta onde está o arquivo. Aí entrar na pasta, depois executar esse arquivo, né, passar os parâmetros que são necessários para abrir aquele arquivo. Então, toda essa abstração, essa dificuldade, ela é reduzida, né? A dificuldade é reduzida quando você tem essa camada de abstração aqui que facilita a interação. E o SO, né, como um gerenciador de recursos, né? Então a gente viu que um dos princípios básicos do SO é fazer o gerenciamento de recursos. Então o sistema operacional ele gerencia todas as partes de um sistema mais complexo, né? Então o trabalho de um sistema operacional é fornecer uma alocação ordenada e controlada de processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída entre vários programas que competem por eles. Então os processadores, as memórias e os dispositivos de ERC seriam os recursos que são gerenciados pelo sistema operacional e os programas são os clientes que fazem uso daquela abstração que é fornecida pelo sistema operacional, tá bom? Os programas eles vão querer utilizar esses recursos como processamento, memória, dispositivos de entrada e saída, e o sistema operacional vai coordenar e gerenciar isso, dizendo qual programa pode acessar o que em qual momento, tá bom? Então, essa é a complexidade que é gerenciada pelo SO. Imagine o que aconteceria, né, se 3 programas em execução tentassem imprimir suas saídas simultaneamente na mesma impressora. Então você tem aí o recurso impressora e você tem 3 programas aqui que estão querendo imprimir na impressora. Porém, a impressora só pode imprimir uma coisa por vez, né? Aí já está aqui, né, as folhinhas que estão das impressões. E a ideia é essa, né? Como seria, né, se você fosse fazer essa impressão onde
os programas acessassem diretamente o hardware, né? Ou seja, acessassem diretamente o recurso. O papelzinho aqui do programa 1, que é o vermelhinho, ia mandar a impressão, ia imprimir um pedaço dele. Aí depois o verdinho aqui ia mandar a solicitação dele. Aí ia sobrescrever a do vermelho e imprimir o verdinho, né? Depois ia imprimir o amarelo. Enfim, ia ser uma confusão, né? Então, às vezes, se faz necessário que usuários e programas compartilhem, né, hardware e informações, né? E o SO também deve estar preparado para essa ocasião. Então, o compartilhamento de recursos ele pode ser realizado de duas maneiras. Pode ser realizado o compartilhamento de uso do recurso pelo tempo ou pelo espaço, né? No tempo, os diferentes programas esperam sua vez para utilizar o recurso e têm acesso irrestrito ao recurso, por exemplo. E no espaço é que, em lugar de esperar sua vez, cada programa ocupa uma parte do recurso compartilhado, né? Exemplos. O que seria um acesso no tempo? Um acesso à impressora, né? Então, o programa 1 ele vai lá e acessa a impressora por determinado tempo, imprime o que ele quer imprimir, depois o processo 2 vai lá e etc. E no espaço seria o compartilhamento de memória, né? Então, você tem lá 8 GB de RAM, né? Então, você vai lá, separa 1 GB de RAM para o programa 1, 2 GB de RAM para o programa 2 e assim vai. Então, você está separando por espaços, né? Ou seja, ele tem acesso durante todo o tempo, mas é um espaço reservado daquele recurso. Então, no compartilhamento por tempo, né? O processador somente recebe um programa por vez para ser executado, né? E os demais esperam. Porém, isso acontece no processador de uma forma tão rápida que você tem a ideia de que as coisas acontecem de forma simultânea, né? Que você está executando os programas lá de forma simultânea. Porém, é porque acontece tão rápido que você não nota, mas somente um programa está executando lá no processador por espaço de tempo, né? E você tem também o compartilhamento no espaço, né? Então, a memória principal é normalmente segmentada, né, entre vários programas em execução. E as funções do sistema operacional no compartilhamento, né? Então, determinar como o recurso é compartilhado no tempo. Qual o processo vai utilizar o recurso e por quanto tempo ele vai ser utilizado. Determinar como o recurso é compartilhado no espaço, né? Ou seja, o tamanho do espaço que vai ser alocado para aquele programa, a justiça que vai ser feita. Ah, se eu dei 2 GB para um programa e somente 1 GB para outro, isso é correto? Por que é que eu não dei partições iguais para os dois programas? Como é que o SO gerencia isso, né? Então, isso seria a justiça, né? Ou seja, é justo eu dar mais memória para um programa e menos para outro? Você tem também a proteção dos dados, né? Dentre outras coisas. Então, tudo isso é feito, né? Todo esse gerenciamento é feito através de componentes do sistema operacional. Então, você tem aí o escalonador de processos e o gerenciador de memória, que são funções, né? São programas distintos dentro do sistema operacional. O escalonador de processo vai atuar nas questões temporais, enquanto o gerenciador de memória vai atuar nas questões espaciais. Então, o que é esse escalonador de processo? Nós vamos entender um pouquinho melhor o que é e como ele funciona. Então, quando um computador é multiprogramado, tá? Então, multiprogramado é você executar mais de um programa, tá? Ele muitas vezes possui diversos processos que competem pela CPU, né? Então, o nosso sistema operacional, por exemplo, o Windows, ele é multiprogramado, né? Porque você consegue acessar, você consegue executar diversos aplicativos, diversos programas de forma simultânea, né? Digamos assim. Então, você pode estar digitando no Word, você pode estar acessando um site, ouvindo uma música, tudo isso de forma simultânea, né? E surgindo assim a necessidade de alguma entidade para escalonar a CPU entre os processos, né? Então, a gente viu que a CPU ela só pode estar executando um programa por vez, né? É verdade. Como é que eu consigo fazer essa simultaneidade de execuções, tantas aplicações executando ao mesmo tempo na CPU, né? Com essa divisão de tempo, né? Então, a entidade é conhecida como escalonador, né? E o algoritmo que é usado é chamado de algoritmo de escalonamento. Então, a CPU é um recurso que vai ser utilizado por um escalonador para fazer a divisão de partições de tempo onde cada programa vai executar. Então, ela vai dizer, ó, o programa 1 ele só vai executar aqui por
100 milissegundos. Né? O programa 2 ele vai executar agora por 100 milissegundos. E aí ela vai alternando entre os programas que querem executar. Ah, eu só tenho esses 3 programas. Os 3 programas executaram 100 milissegundos que eu prometi a eles, então agora eu volto para o programa 1. Ah, vou executar o programa 1 de novo. Depois executo o 2, depois o 3 e fico repetindo isso até que todos os programas executem o que eles precisam, né? Ou seja, eles façam a atividade que eles queriam fazer, então ele é tirado aqui da fila quando ele termina de executar, tá bom? Então isso é feito pelo escalonador, né? Ou seja, ele vai escalonando, ele vai decidindo quem vai executar em qual período de tempo dentro da CPU. E o objetivo do escalonador é atribuir processos para serem executados pelos processadores, né? De modo a atingir parâmetros de performance, né? O desempenho, tais como o tempo de resposta, vazão e eficiência do processador. Então, essa complexidade aqui de por quanto tempo o programa vai executar, por quanto tempo ele vai ficar repetindo aqui, se um processo tem mais prioridade do que o outro, e etc. Isso tudo é gerenciado pelo sistema operacional, utilizando aí o escalonador de processo, tá bom? E aí ele vai avaliar também o tempo de resposta. Se o meu programa está demorando muito a responder. Então deve ser porque ele está executando por pouco tempo no processador. Então o SO vai lá, avalia isso e aumenta o tempo de execução do programa 3 para 200 milissegundos, né? Para que ele execute um pouco mais do que os outros, dado que ele está com um tempo de resposta muito baixo, né? Ou seja, está travando para o usuário. Também pela vazão, né? Ou seja, quantos dados o programa está conseguindo processar por determinada quantidade de tempo. Se for uma vazão muito baixa, o escalonador vai lá e ajusta o tempo dele, né? Para que ele possa ter uma vazão adequada. E também pela eficiência do processador, né? Então, o processador, né, como ele é um recurso do hardware, que é gerenciado pelo sistema operacional, é preciso que ele seja utilizado de forma otimizada, né? Então, se você tem um computador que tem um processador aí que tem 4 núcleos, é correto que os 4 núcleos executem de forma igual, né? Ou seja, não é justo que, se eu tenho 4 núcleos, somente o núcleo 1 e o núcleo 2 fiquem executando com 100% aqui da sua capacidade, enquanto o núcleo 3 e 4 estão ociosos sem fazer nada. Então também cabe ao sistema operacional fazer essa distribuição de carga, né? Então ele joga um processo para executar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, para que ambos consigam ficar com um tempo de resposta adequado, né, com uma vazão adequada e que a eficiência do processador seja otimizada. Então, o escalonador ele deve possuir um algoritmo de escalonamento, né, que se preocupe com 5 regras. Então, imaginem isso, o escalonador é aquele programazinho que vai executar dentro do SO e ele pode ter diversas políticas, né, ou seja, como é que ele vai fazer esse escalonamento dos processos. Então, como ele vai fazer isso, é o algoritmo de escalonamento que vai dizer a ele, tá bom? E quais são essas 5 regras que ele deve se preocupar? Ele deve se preocupar primeiro com a justiça, né? Ou seja, todos os processos devem ter acesso à CPU, nenhum processo deve ficar sem executar, dado que a CPU está ociosa, né? Ele tem que trabalhar com eficiência, ou seja, a meta do escalonador é chegar mais perto dos 100% de utilização da CPU. Tem que minimizar o tempo de resposta, tem que se preocupar com o turnaround, né, que é minimizar os usuários batch, né, ou seja, que ficam executando ali de forma indefinida, né, fazendo muito processamento. E também se preocupar com a vazão, né, o throughput, né, que é maximizar o número de jobs, né, ou processos que estão sendo processados por aquele sistema operacional. Então essas são as 5 regras aí que ele deve se preocupar, né, para fazer um escalonamento correto de processo. E bem, pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho aí sobre os algoritmos de escalonamento, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.